E depois de uma semana de tensões entre Rússia e Ucrânia, seguida de um aparente caminho para uma solução pacífica, a Rússia anunciou ontem que vai reconhecer a independência das repúblicas rebeldes nas regiões de Lugansk e Donetsk e determinou o envio de tropas para apoiar grupos de etnia russa. Sobre essa situação, nós vamos conversar agora com o professor de Relações Internacionais da PUC São Paulo, Reginaldo Nasser. Bom dia, professor, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Um prazer estar aqui conversando com vocês. Professor, o discurso de ontem do presidente Putin foi bastante duro, a ponto de parecer difícil que haja um recuo agora. Além disso, a ajuda militar dos Estados Unidos e da OTAN à Ucrânia tem sido cada vez maior. Como o senhor avalia esse anúncio? Quais são as perspectivas agora? Bom, acho que, antes de mais nada, quando a gente está diante de uma crise, de um conflito, a gente tem que tentar entender a racionalidade por parte dos atores que estão envolvidos. E, por vezes, nem todos têm a mesma racionalidade, né? Então, o discurso do Putin ontem foi muito claro, muito objetivo, e para aqueles que o acompanham, já sabia do que se tratava, do que ele está dizendo. Ele apenas deixou isso mais claro. Em primeiro lugar, é o seguinte: ele é fora de questão, né, que a Ucrânia venha a se integrar algum dia na OTAN. Isso é inegociável. Todo o resto, ele está mesmo em negociação. Tanto é que ontem, quando ele reconhece as repúblicas, né, de Donetsk e Luhansk, ele, na sequência, o que ele fez? Ele enviou, né, uma força militar, que ironicamente ele chamou de força de paz, são parentes, que é o que os Estados Unidos faz sempre, né? Não estou dizendo que ambos estão certos, pode até ambos não estarem corretos do ponto de vista internacional, mas ele fez o que os Estados Unidos fazem. Mas ele mandou, e ontem já eu disse, ele está fazendo isso para negociar. E hoje ele diz que está aberta a negociação. Então a negociação se dá na medida que você demonstra força, né? Então ele deu um sinal, são sinais, ele deu um sinal que ele está disposto, de um lado, a ir às últimas consequências, se for para garantir, né, a autonomia dessas regiões, porque ele considera imprescindível não ter, né, a totalidade da Ucrânia na OTAN ou aliado. Segundo ponto, feito isso, ele negocia. Então, ele está esperando alguma proposta concreta, que não teve até agora, no momento, nenhuma, né? Então, ele está jogando e negociando, avançando e negociando, avançando e negociando, e fazendo questão de frisar que ele tem força para isso. Os Estados Unidos ontem declararam que esse reconhecimento é ilegal, né, desses estados como repúblicas, e até já anunciaram possíveis sanções econômicas aos territórios. A França e a Alemanha, cujos líderes tinham dialogado com Putin mais cedo, no mesmo dia, apenas se disseram decepcionados, mas evitaram subir o tom. A Rússia não parece, justamente como o senhor diz, né, tá subindo a aposta para conseguir garantir essa posição de evitar a Ucrânia na OTAN. E os Estados Unidos? Qual que é o interesse dos Estados Unidos ali? É só manter, conseguir trazer a Ucrânia para a OTAN, conseguir estabelecer esse acordo ali, ou os Estados Unidos têm outros interesses que sejam de ordem econômica, de outra ordem? Bom, eu acho que nessas situações envolvendo grande potência, você nunca tem um elemento apenas, né? Você tem uma sobreposição de elementos, uma convergência de elementos. Eu acho que tem vamos dizer, de médio e longo prazo, que os Estados Unidos têm feito. Então, nesse sentido, o Biden não está destoando dos anteriores, principalmente os democratas. Então, foi na década de 90, durante os 8 anos do governo de Bill Clinton, que a OTAN se expandiu, né? Se você olhar o mapa, é fácil constatar isso, tanto que ela se expandiu em direção ao entorno da Rússia. Então, o Biden está na sequência. Em 2014, quando houve o conflito na Ucrânia, uma guerra civil, Obama era o presidente, o Biden era o vice. Dizem as fontes dos jornais, Washington Post, New York Times, que nas reuniões o mais contundente era o Biden, que era vice-presidente do Obama. O Obama mais negociando e o Biden
né, mas ali na força. Durante a eleição aí do Biden, do Trump, nós vamos lembrar que teve denúncias, né, sobre corrupção do filho do Biden, envolvendo o quê? Negócios na Ucrânia. Não sabemos se é corrupção ou não, mas que tem negócios, tem, né? Negócios milionários. Isso não é só apenas o Biden, o filho do Biden. Eu diria que há uma classe econômica, uma elite econômica norte-americana, uma parte da elite europeia, que tem muitos interesses econômicos em gás e outras questões, que envolve a economia ucraniana e, vamos dizer assim, a elite ucraniana. Em 2014, nós vimos, por exemplo, o senador John McCain, que faleceu, ele foi em praça pública fazer discurso, insuflando as pessoas para derrubar o governo da Ucrânia, que caiu logo na sequência. Então, você tem um histórico aí, não é vamos dizer, não é um ponto fora da curva essa atitude dos democratas, em particular do Biden. Então, eu diria que tem uma série de questões e tem também a famosa questão que volta e meia acontece nos Estados Unidos, é de subir a popularidade. A popularidade do Biden não está boa. E um dos motivos para isso também é a parte internacional, a saída do Afeganistão, né, o fracasso da retirada do Afeganistão. E ainda não saiu nenhuma pesquisa de opinião pública, mas aparentemente parece que ele melhorou, porque é quase que consenso na população norte-americana, dado o bombardeio de notícias da mídia, consenso na sociedade americana esse apoio ao Biden em relação à questão da Ucrânia. Portanto, eu acho que tem esses motivos mais que nos aparecem mais, vamos dizer assim, fazer sentido nesse momento, fazer sentido para os Estados Unidos, né? E do lado do Putin é isso, é um espaço da Ucrânia, um espaço geopolítico, importantíssimo na história da Rússia, ele disse isso no discurso, e que ele não abre mão, né? Que ele ele não quer ter as forças da OTAN ali na porta, como ele diz, na porta de casa. Então, para ele, isso é uma condição sine qua non. Se não acontecer nada, ele já está lá nessas duas regiões, o que já é um grande avanço para a Rússia. Sob o argumento, isso é importante, ele está utilizando um argumento do Ocidente, igual foi Crimeia, igual foi Geórgia. A população está querendo, a população clama pela autonomia, e nós vamos lá proteger essa população, né? Alguém pode dizer, puxa, isso parece hipocrisia ou cinismo. Como os Estados Unidos, a Inglaterra, a França fazem isso sempre. Então, ele está jogando com esse jogo que os países da OTAN sempre fazem. A Ucrânia fez parte da União Soviética, né, professor? É um país hoje com 44 milhões de habitantes e um IDH alto. O que pode acontecer agora em relação à Ucrânia? Que consequências que essa tensão pode trazer para o país em relação à sua economia, às suas condições sociais? Como você disse, a Ucrânia tem um histórico, um país importantíssimo na agricultura, na indústria, ciência, tecnologia. Então, é um país, vamos dizer, era uma das joias da coroa da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? Acredito, veja, nesse momento, o presidente da Ucrânia, como outras forças, né, eles têm ficado numa situação muito ambígua, para não dizer hesitante, né? Porque, de um lado, ninguém quer conflito, né? De um lado, ele sabe que é complicado ter algum tipo de enfrentamento com a Rússia, né? Ele sabe que vai sobrar para ele, porque nenhuma força da OTAN, tropa, etc., vai entrar em combate direto com as tropas russas. Isso é improvável, quase que impossível, ninguém vai fazer isso. A OTAN não fez isso na Iugoslávia, não ia na Sérvia em 99, não vai fazer isso agora. Então ele sabe que vai sobrar para a Ucrânia. Por outro lado, ele tem uma pressão econômica e política muito grande dos países ocidentais, né? Então ele fica oscilando, né? Ele tenta fazer algum tipo de negociação, depois ele cala, não está muito claro. Então, é uma liderança muito frágil, né?
E tudo isso vem, sem dúvida nenhuma, pode prejudicar a Ucrânia. O gás da Rússia, hoje, atualmente, que vai para a Alemanha, enquanto não passa o gás da Nord Stream, né, que passa pelo Báltico, então, atualmente, ele passa dentro da Ucrânia. Aí a Ucrânia tem benefício com isso, tem impostos, taxas ali, creio que por volta de 2 bilhões de dólares. Né? Então, ela perde também, né? Perde com tudo isso. Então, não é uma boa, não. Mas é isso, ele é muito frágil, como todos os outros presidentes, né? Não fala de igual para igual, não tem proposta concreta, portanto, é complicado. Mas eu só acrescentaria o seguinte, tem visto muito isso, vai invadir. É muito improvável, mas muito improvável, não estou dizendo impossível, estou dizendo improvável, que as tropas da Rússia vão além ali das regiões. Muito improvável. Aliás, o que se especula agora é até onde que eles vão nas regiões. Porque essas duas regiões que foram consideradas autônomas, elas não estão ocupadas pelas tropas rebeldes. Uma parte delas está sob ocupação das forças do governo central da Ucrânia. Então, o que se especula é até onde que vão as tropas do Putin. Eu acredito que ele vai ficar ali no limite, como eu coloquei, para receber alguma proposta, fazer algum tipo de negociação em torno dessas regiões. Tá certo, professor, nós vamos continuar acompanhando essa situação lá entre Rússia e Ucrânia, e eu quero agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil de hoje, Jornal Brasil Atual de hoje. Um bom dia para o senhor. Bom dia, até mais. Conversamos aqui com o professor de Relações Internacionais da PUC São Paulo, Reginaldo Nasser. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.